Olá, sejam bem-vindos ao BizHackcast, o videocast da WIMI, onde a gente procura hackear trajetórias de lideranças que são inspiradoras para nós. Eu sou o Maurício, cofundador e CEO da WIMI, e hoje tenho o prazer de receber o Márcio, que é CEO da Lelo, dos mentores aí, pessoais aí também, profissionais. E essa conversa desse videocast, a ideia era começar com você, um dos primeiros, assim, que eu acho que esse videocast nasceu muito dos almoços que a gente faz, que eu falei muito pro time, assim, eu falei, putz, o Márcio traz tanta coisa legal, interessante, provocação, tem uma visão muito clara e pragmática da liderança, e acaba ficando comigo, com o Wagner, às vezes que a gente está junto, e como é que a gente pode ampliar isso e ampliar de você para outras lideranças. Então, nasceu muito, a ideia veio muito disso. Então, fico muito feliz de a gente conseguir casar essa agenda para você estar aqui hoje. Obrigado, Márcio. Obrigado a você, Maurício. Um prazer estar com você e dividir um pouco aqui de história, né? No final do dia, a gente vai ficando velho e vai contando história, né? Vai vivendo história. O cabelo branco vai vindo história nova. Então, os nossos almoços aqui, que a gente abra para as outras pessoas também, a gente puder deixar um pedacinho de cada história com alguém, puder ajudar as pessoas, acho que esse é um grande objetivo aqui hoje. Muito bom, obrigado, Márcio. Tem aqui uma apresentação, mas eu acho que logo que a gente se conheceu, eu acho que a primeira vez que a gente conversou mais foi no Web Summit no Rio, e ali, para mim, a sua história, a sua trajetória, assim, é super interessante, super inspiradora. Então, melhor do que eu apresentar, se puder contar um pouquinho dessa trajetória, como que você chegou onde você está hoje. Cara, eu sou uma pessoa normal, né? Eu costumo dizer que a gente tem muitas pessoas normais no mercado de trabalho que acabam ficando ali com histórias pouco conhecidas, né? Mas eu sou carioca, tenho 47 anos, tenho 3 filhos, sou casado há 24 anos, estou em São Paulo há quase 20, né? Então tenho um enorme prazer e gratidão à cidade de São Paulo, ao estado de São Paulo, por ter me abrigado aqui no início dos anos 2000, então... Mas eu, na origem, né, eu sou filho de uma empregada doméstica e de um estivador lá no Rio, algo bem comum, né, no mundo corporativo. Você fala hoje, todo mundo contando histórias aí bem-sucedidas das suas famílias. Eu quebrei um paradigma do ponto de vista familiar. Sou o filho mais novo de 5 irmãos. A gente nasceu e foi criado ali na região da Baixada Fluminense, no subúrbio do Rio, uma área bem carente, uma área bem difícil do ponto de vista de oportunidades, né? A gente tinha poucas oportunidades. Eu tive o privilégio de criar o meu espaço, criar a minha agenda, construir a minha carreira ao longo de mais de 30 anos. Vou pegar aí do tempo que eu estudo, trabalho, né? Eu comecei a trabalhar muito jovem, com 13 anos de idade. Sempre gostei muito de trabalhar, porque eu tinha um exemplo muito forte do meu pai em casa. Meu pai trabalhava em 2 empregos simultaneamente durante 30 anos, Maurício. Então, você tem um exemplo de trabalho, é o seu Luiz Gonzaga, cara. Eu tenho muito orgulho de ter aprendido com ele o valor do trabalho. Então, comecei a trabalhar muito jovem, mas o mundo corporativo mesmo só veio para mim em 99, né, no Bradesco Seguros, no Rio de Janeiro. Então, minha inserção no mundo corporativo, onde abriu muito enfim, horizontes, né, foi só em 99. Mas ali de 92, mais ou menos, em diante, 91, eu comecei a trabalhar. Fui de vendedor de picolé de feira, a fabricante de pipa, né? Eu e meus irmãos, a gente tinha uma fábrica de pipa em casa. Não sei se aqui em São Paulo é comum, mas no subúrbio do Rio, pipa era hoje. Ali com o canivete. Exatamente. Eu matei a saudade. A gente fez um evento na empresa. Não vai com o palitinho comprado, não. É no bambu ali. Pega o bambu, vai lá, retira o bambu, também. Corta, tem um tamanho certo, tem toda uma técnica, né? Que a gente, na verdade, meus irmãos nem sabia direito, a gente foi aprendendo e fazendo. Mas aquilo virou um ganha-pão, viu? Durante alguns anos, eu e meus irmãos, a gente ajudou a família, cara, para sustentar a família. A gente morava numa casa muito simples, num bairro muito simples. Então, vender pipa para nós era um negócio. E eu muito cedo aprendi a gostar de empreender. Eu tive barraca de fogos no meio do ano, a gente vendia sacolé. Esse eu não sabia. Longo tempo foram aí experimentos vários de empreendedorismo, sem a menor ideia do que é empreendedorismo, né? Sim. Mas aí eu tive a oportunidade de trabalhar também aí. O primeiro emprego que eu tive, assim, por empregador, foi numa loja de tinta. Eu tinha 13 anos de idade, né? Durei 6 meses, o cara não aguentou muito de mim lá, estou embora. Mas foi incrível experimentar, né, aquela coisa do cliente, receber o cliente. Isso num ambiente comercial ali, de um comércio de bairro, né? Você entender demanda, entender como é que era o produto, como é que ele guardava. Aquilo para mim foi fascinante. Assim, me apaixonei muito rápido pela coisa do trabalho. Eu já tinha essa lição em casa, mas
de aprender rápido. Daí eu fui, né, depois dessa passagem rápida ali, eu fui trabalhar numa empresa, primeira empresa de embalagem de bagagens, sabe essas embalagens de bagagens? Estava chegando no Brasil, acho que em 94, mais ou menos. Aquele filme que... Chama Protect Bag, né? A empresa que importou isso, o pai de um vizinho meu, era o cara que estava trazendo para o Brasil essa técnica de embalar bagagem. Pessoas, os meninos lá, eu tinha 14 para 15 anos, pegou eu e o filho dele, vamos trabalhar com a gente lá. Eu fui trabalhar no aeroporto do Galeão, no Rio, embalando bagagens para você proteger a bagagem numa viagem. Foi muito legal, eu fiquei nessa empreitada com ele ali 1 ano e meio, trabalhando pra caramba, se trabalhava muito, porque você pegava cedo, né? Ia até o final da tarde, e não tinha sábado, não tinha domingo. Às vezes até estou hoje falando em jornada de 4 dias, 3 dias. Isso é uma baita polêmica, mas o fato é que no início de carreira você tem que buscar conhecimento prático, né? Buscar conhecimento de quem de fato está fazendo. Fiquei lá com ele 1 ano e pouco. Depois disso, eu fui para a Marinha, servi na Marinha durante 9 meses, o tempo exato ali da formação de aprendiz de marinheiro. Fiquei o tempo necessário, mas depois fui para o mercado do trabalho porque eu queria experimentar coisas novas, né? E aí o mais emblemático dessa história é que meu primeiro emprego de carteira assinada, já ali com 18 anos, foi de porteiro, né? Pô, porteiro, falei, porteiro, tá na minha carteira de trabalho lá, auxiliar de portaria, num prédio de luxo na Barra da Tijuca. Eu fui trabalhar lá por intermédio também de indicação. Você vê que desde garoto a indicação estava presente. Porque a síndica do prédio era mãe da chefe do meu irmão no Banco Bandeirante. Olha isso. Caramba. Isso em 95, mais ou menos. E eu tive esse conhecimento. E aí, cara, eu vivi algo que hoje eu tenho muito valor, dou muito valor, né? Dos trabalhos que são invisíveis. A gente, no mundo atual, pouco percebe a pessoa que te serve no restaurante, a pessoa que te abre a porta no prédio, a pessoa que te serve dentro de um ambiente corporativo, te oferece o cafezinho, a pessoa que limpa o banheiro que você trabalha. E eu dou muita atenção para essas pessoas, assim, mais até do que o normal. Porque como eu vivi, né, 1 ano e pouco ali, nesse trabalho de porteiro, eu falei, cara, como que essas pessoas são invisíveis? Eu me sentia muito invisível. Quando as pessoas passavam por você, não davam bom dia, não te cumprimentavam. Então, aquilo foi uma aula, assim, de humanidade, sobretudo, e, cara, de como é que a gente precisa entender e tratar as pessoas bem, independente de qual condição social que ela está. E independente de qualquer condição de trabalho que ela exerça. Então, foi bacana demais essa experiência. Fiquei lá esse tempo e depois tive a primeira oportunidade numa empresa maior. Eu fui trabalhar como agente de viagens. Não sei se você conhece o Rio de Janeiro, mas o subúrbio do Rio de Janeiro é muito diverso, né? Sim. Você fala diversidade hoje em dia, né? Você não conhece o subúrbio do Rio de Janeiro, cara. É o caldeirão da diversidade social do Brasil. Né? Fui trabalhar em Madureira, é um bairro super tradicional do Rio. Eu fui trabalhar numa agência de viagens que vendia de tudo. Vendia de passagem para o Nordeste de ônibus, até pacotes de viagens internacionais, né? E foi bacana lá, porque eu também tive a oportunidade de lidar com gente de todo tipo. Eu vendia passagem para o senhor nordestino que estava indo visitar a família depois de 10 anos, uma passagem de ônibus que ele ia ficar 3 dias no ônibus até chegar, sei lá, no Maranhão ou em Belém, que era a passagem mais longe que tinha na época, a um pacote de viagem para Paris, uma família ali, né, emergente do subúrbio que estava experimentando uma viagem internacional. Eu fiquei lá 2 anos e pouco nessa empresa de viagem. Trabalhei em Madureira, trabalhei no Meia, trabalhei na Tijuca, em 3 bairros bem diferentes do Rio. E o engraçado é que o dono da agência era um capitão, ex-capitão do Exército, seu Loureiro. Esse senhor me ensinou tanta coisa, Maurício. Tanta coisa, assim, que eu tenho muita gratidão a ele. Talvez ele não esteja mais vivo hoje, mas eu tenho muita gratidão a ele, porque ele me deu algumas lições de disciplina, de cuidado, de atenção, que antes eu não tive a oportunidade de aprender. Mas a minha virada de história, cara, ela se confunde com eu conhecer a minha então namorada Fernanda, que hoje é minha mulher, ela que criou outros espaços nessa história, né, que rompeu ali um espaço. Só para voltar um pouco, paralelamente, né, minha formação se deu 12 anos full time estudando numa escola pública do Rio de Janeiro, uma escola pública, na verdade, em São João de Meriti, ficava ali na divisa entre São João e a Pavuna, que é o primeiro bairro do Rio, a partir da Baixada Fluminense. Eu fiquei 12 anos nessa escola, que também foi muito importante. Assim. Escola pública me deu uma visão muito poderosa, assim, né? Puta, como a gente pode mudar a história a partir da educação.
né? Sem muita consciência ainda, é claro. Sim, claro. Mas 15, você vai 16 realizar aquilo depois, né? Exatamente, você vai entender isso um pouco para depois. Mas eu tenho muita gratidão à escola, a Escola Murilo Braga, eu tenho um carinho enorme para essa escola, que me abriu as portas do conhecimento. Em especial um professor, que tem teu nome, o professor Maurício. Ele é um cara que eu tenho muita gratidão, era um professor de física, cara, acredita? Esse cara dizia o seguinte: vocês podem transformar a vida de vocês. Ele foi o primeiro cara que me disse: olha, vocês podem transformar a vida de vocês. Então aquilo para mim ficou marcado, né? Fiquei com aquele negócio na cabeça por muitos anos. Enfim, voltando à história, quando eu conheci a Fernanda num evento de música, coisa assim bem incomum ali na época. A gente não tinha muitas oportunidades na Baixada Fluminense de evento de música, mas teve um show especial que eu conheci ela. E aí a gente começou a namorar, enfim, ficamos juntos. Isso foi em 98, mais ou menos, né? Quando foi no começo de 99, eu trabalhava na agência de viagens e ela trabalhava numa escola. Só que tinha um vizinho dela que trabalhava no Bradesco. E o Bradesco estava preparando ali a contratação de profissionais para vender seguros e previdência na agência, um modelo totalmente diferente. E ela foi convidada por esse vizinho para participar do processo seletivo. Só ela. E eu lá, trabalhando na agência. Aí teve um belo dia, ela chegou à noite e falou: pô, preciso conversar com você. O negócio foi super bem lá no Bradesco, só que eu preciso de um sócio, eu preciso abrir uma empresa, eu não posso trabalhar. E não era pessoa física, não era CLT. Era outro modelo. Cara, o Bradescão, naquela época, criando coisas incríveis que estão até hoje de pé. Até hoje tem esse modelo lá. Que eles davam uma concessão de uma agência para você operar a distribuição de produtos financeiros e seguros. E eu precisava de um sócio, que ela precisava abrir uma empresa. O pai dela não podia, ela me convidou. Ela tinha 17 para 18 anos. Caramba. Ela não era nem maior de idade ainda. E eu tinha 21. Né? E ela falava: vamos embora. Eu pedi demissão na agência, seu Loureiro não entendeu nada, mas falou: porra, é minha oportunidade, seu Loureiro, eu preciso ir embora. Ele me deu lá um cheque de uma indenização. Eu lembro como se fosse hoje, foi R$1.000 que eu recebi de indenização, que para a época era um bom dinheiro, viu, Maurício? Para hoje nem tanto, mas na época era o dinheiro suficiente para você atravessar aquela fase. Como você não tinha salário, você tinha que atravessar uma fase, cara, de quebrar gelo mesmo, aprender a ser vendedor. E eu não era um vendedor. Eu estava ali meio que tentando me encontrar, né? O que eu era, né? Eu era não tinha ainda essa clareza do que você era. Mas no banco eu tive uma aula assim incrível, com profissionais incríveis e com uma empresa extremamente acolhedora, uma empresa que pulsa, sempre pulsou, o Bradesco sempre puxou muita potência, né? De crescimento, de desenvolvimento, de formação também, né? De trabalho, de formação. Então foi essa a minha primeira fase da história, mas eu vou parar um pouquinho, senão não só eu falo. Não, é muito demais, cara. Muito bom. E eu acho legal que você trouxe, você falou assim: eu sou normal, né? E é muito engraçado aqui no Brasil, assim, a gente esse espírito empreendedor, independe se você é empregado ou se você está empreendendo, cara, cada portinha vira um negócio, você vê, então é de verdade, assim, eu acho que são várias histórias, assim, óbvio que é uma história, são únicas, mas é muito legal ver isso na natureza mesmo do brasileiro. Sim, não, e a gente tem, né, essa característica batalhadora. Né? Exatamente. Uma característica muito nossa. Né? Você tem a oportunidade de conviver com outros povos, com outras regiões do mundo. Isso é muito nosso, Maurício. E a gente valoriza pouco isso. E eu acho que a gente tem que valorizar mais, sabe? A nossa gente é muito trabalhadora. Não importa. Se é um trabalho simples, de vender água na praia, não, exatamente. ou se é presidir uma empresa. Exatamente. Não tem diferença. Você tem que dar o teu melhor, oferecer o seu melhor, né? Fazer o melhor pelo teu cliente, cuidar da sua equipe, cuidar da tua marca, cuidar da perenidade da tua empresa. Então, isso é muito forte do nosso lado. De novo, a gente pode explorar muito mais isso. Tá? Não tenho dúvida. E aí até é legal, depois a gente já chega lá do Bradesco até a Lelo, mas é impressionante, assim, porque você tem uma trajetória que, cara, ela é muito diversa, como você falou, mas toda vez que eu converso com você, tem uma clareza, é muito claro para você o aprendizado disso, assim, né? Então, no próprio modelo que você leva hoje de liderança, no modelo de gestão, e eu gosto muito que você transforma isso em frases suas ou frases emprestadas, mas sempre tem uma frase que é muito pragmática, resume muito bem, né? Então a gente fala, o poder não deixa vácuo, seja... Não são minhas essas frases. Não, sim, eu sei, mas elas batem muito com a sua experiência, né? Seja implacável com os assuntos, gentil com as pessoas. Eu guardo muito essas frases que... Duas frases. Sempre encontro momentos para elas. E eu acho que elas traduzem muito da clareza que você construiu, assim, né? Então, se pudesse falar
contar sobre isso, óbvio, eu sei, né, mas as outras pessoas não, de o que são os pressupostos hoje do seu modelo de gestão e liderança que você aprendeu ao longo desse tempo? Assim? Bom, como eu te expliquei, né, eu só fui fazer faculdade, só um hiato aqui, né, para deixar claro, eu só fui fazer faculdade quando eu saí do Bradesco, fui para o Unibanco. Tá? Eu fiquei no Bradesco por 5 anos, saí de lá com 24 para 25 anos, é isso? 25 para 26 anos, mais ou menos. Quando eu fui para o Unibanco. Até terminar meus 5 anos, eu não tinha feito a universidade ainda, cara. Mas eu tinha uma vontade de aprender muito grande, Sim, muito curiosidade. Curiosidade, né? Exatamente. Muito desejo por aprender, porque não tinha como dar errado. Tipo, cara, eu já saí de uma condição social muito ruim. Então não tinha opção, não dava para falhar, não dava para... Sim, obviamente eu falei várias vezes, mas eu digo, não dava para não construir uma história melhor daquela com que eu vim. Porque era uma obrigação, era um desafio meu pessoal, e aquilo para mim era um guia importante. Então essa obstinação, ela está sempre no meu radar, né? Qual é o objetivo que a gente precisa atingir? É esse? Então vamos fazer o melhor que a gente puder. Construir as coisas para que dê certo. Eventualmente você pode ter algum percalço ali, mas vai dar certo. Então eu olho para trás, primeiro eu tenho muito orgulho, muita gratidão, né, dessa história, mas sobretudo muita humildade também, de que isso só foi possível porque eu tive pessoas muito boas. Assim, eu tive sorte de ter bons chefes, bons líderes, que me ajudaram a construir esse modelo mental. Eu digo um modelo mental liberal do ponto de vista de várias perspectivas, mas, cara, muito, muito autêntico em algumas visões, né? Seja pela característica pessoal, seja também pela essa influência. Aliás, eu escrevi isso hoje no LinkedIn, falando sobre a influência das pessoas na sua vida profissional. A gente é a média, de fato. Exato. Das 5 pessoas. 5 pessoas. Seja no ambiente pessoal, no ambiente profissional. No ambiente profissional não é diferente. Então, isso é muito forte para mim nessa jornada, né? E aí, quando eu entrei para o Unibanco, tentando juntar uma coisa na outra aqui para a gente chegar nos tempos atuais. Quando eu entrei no Unibanco de maneira muito diferente, né? Eu trabalhava no Bradesco, eu já era gerente, eu fiquei 2 anos como consultor na época, e depois virei gerente, fiquei mais 3 anos como gerente de vendas lá. Foi uma baita experiência. O Bradesco forma líderes incrivelmente. Então você vê, eu saí de lá fazem 21 anos e eu tenho ainda muita ligação dessas experiências de 20 anos atrás, de 2 décadas atrás. Mas a história do Unibanco é engraçada porque eu estava lá numa agência da Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, com uma avenida bem importante no centro da cidade. Estava lá, final de expediente numa agência, a agência bancária fecha às 4 horas, entra um senhorzinho na minha frente, sentou na minha frente, um senhor de seus 60 e poucos anos, e começou a perguntar sobre o produto, entrevistar o produto, sabe? Entendeu? Então eu dei uma atenção pro cara, assim, genuinamente, porque eu gostava daquilo ali, né? Então eu vendia aquilo ali, falava daquilo ali com um jeito muito carinhoso, muito cuidadoso. Eu falando sobre o produto para ele, explicando a diferença, e tem uma série de tecnicidades, né, na coisa da previdência privada, enfim, então explicando para ele, fiquei 1 hora com ele, Maurício. No final ele puxa um cartão e falou, sou vice-presidente da Unibanco AG e a gente está precisando contratar um cara para tocar a Uniperação do Rio. Você foi incrivelmente bom, eu queria te fazer esse convite. Cara. Assim, na lata, pá, eu fui... E agora, né? Deixa eu pensar. Isso. E foi um desafio, porque a cultura do Bradesco era uma cultura muito forte. Sim. Sair do Bradesco para um desafio novo no Unibanco, eu demorei 1 mês para tomar a decisão, para você ter uma ideia. Né? E o que me fez a grande virada, depois de algumas conversas posteriores com ele, com a equipe dele, foi ele ter falado, você tem muita habilidade, conhecimento do negócio, do produto, mas você precisa formar, você precisa trazer conhecimento acadêmico. Eu falei, é verdade. E eu tinha isso na minha cabeça, né? Pô, 25 anos, não fiz a faculdade ainda, estou atrasado, né? Tinha aquele débito. Sim. Porque eu olhava para o meu lado, os meus pares, os meus colegas, todo mundo já estava ou na pós-graduação, entrando no mestrado, e eu ainda não tinha nem feito a graduação. E aí o que fez a diferença foi o Unibanco bancar, na largada, a minha graduação. O Unibanco patrocinou, na contratação, a minha graduação. Então eu fui para o Unibanco, formei em administração, depois fiz MBA em finanças, fiz MBA em projeto, eu estudei 8 anos sem parar, à noite, com um filho pequeno, em casa, a esposa trabalhando, enfim. Às vezes essa turma hoje, pô, mas não dá tempo. Falei, dá. É uma questão de prioridade. Quando você quer, dá. Exatamente. Dá tempo, né? Então, quem tem um porquê, cara, enfrenta qualquer como. Essa é outra frase que eu também aprendi e acredito muito. E aí isso foi, para mim, transformador, porque o Unibanco era uma outra casa, né? Tinha um perfil diferente, um perfil que, aliás, combinou muito com aquilo que eu tinha desde criança, que é esse perfil mais desenvolvimentista, né? Aquela coisa de buscar criar algo novo para fazer a diferença na vida das pessoas, dos clientes, do negócio, prosperar o negócio. Então eu fiquei no Unibanco, ainda no Rio,
mais uns 4 anos, mais ou menos. Até em 2007 eu fui convidado a ser superintendente aqui em São Paulo. Eu vim para São Paulo em veio 2007, exatamente, pelo Unibanco. Logo depois o Unibanco fundiu com o Itaú em 2008, foi uma baita experiência também, porque eram duas empresas muito diferentes do ponto de vista de cultura e de história. E eu tive o privilégio de trabalhar nesse processo de fusão com o Itaú, né? Foram 4 anos ali, cara, de muito aprendizado, de entender as diferenças culturais, de combinar essas diferenças e criar uma cultura vencedora, uma cultura nova, que foi de fato, que trouxe o Itaú até aqui, né? Eu admiro muito o trabalho que o Itaú faz hoje, é fruto desse trabalho de 15 anos atrás, 16 anos atrás, quando foi o início da fusão. Mas eu fiquei no Unibanco Itaú, né? Ainda depois da fusão, mais 4 anos, e quando eu decidi empreender, falei, chega de empresa grande, eu estou ainda com 30 e poucos anos, está na hora de testar algo novo. Aí eu saí do Itaú, fui empreender um negócio totalmente diferente, né? Um negócio que era ainda muito embrionário no mercado brasileiro, que era o conceito de carteira digital, mas carteira digital criando uma conexão de desconto, de vantagens, de benefícios, um negócio meio loyalty, com pagamento, enfim, era um negócio diferente, era o Zouken o nome do negócio, né, na época. Era uma família aqui de São Paulo que me encontrou de maneira muito ocasional, assim, alguma coisa bem incomum, num avião. Conheci o patriarca no avião, o cara era um puta de um visionário, né? E o cara começou a conversar comigo, a gente começou a trocar ideia na poltrona do avião, num voo do Rio para São Paulo. E aí a gente ficou amigo, trocou cartão, passou um tempo depois, se encontrou de novo no avião, só que um voo para Joinville. Aí, cara, era o destino, né? Tipo, você precisa trabalhar comigo, aqui pede demissão do banco, vem trabalhar comigo. Eu fui pedir demissão do banco. E a gente montou do nada o Zouken, a gente tinha um negócio super bacana ali, um negócio muito promissor, a gente tinha planos incríveis, só que acabou que, cara, disputa familiar, isso foi um desafio para mim também, porque eu nunca tinha trabalhado com família, né? Eu sempre trabalhei com corporação. Embora tenha vivido empregos ali de iniciação profissional, mas é a primeira vez que eu entendi o ambiente familiar. E era bem desafiador para mim, porque eu era muito sequencial, muito processual nas coisas, aprendendo em corporação. Nesse grupo familiar a coisa não foi do jeito que eu imaginei. Então eu fiquei 2 anos com ele, ajudei o que eu pude ajudar, liderei a operação durante esse tempo e aí decidi sair. Aí que eu entrei na Alelo, já em 2014, na liderança do Gouveia, né, época do Eduardo Gouveia, que estava chegando dar múltiplos para a Alelo, para fazer a transformação da Alelo. Foi daí que eu cheguei na Alelo, onde eu estou até hoje, já com outros desafios. Aqui estou tentando resumir para ser uma história muito longa. Sim, mas uma história muito boa. E aí, dentro disso, né, como é que essa herança dessa jornada hoje você entende que forma os seus pressupostos hoje de gestão e liderança? Acho que é um pedacinho de muitas coisas, Maurício. Assim, eu costumo valorizar muito a memória, assim, cara. Eu tenho esse hábito de fazer o rollback. Por isso que eu até falei da herança, assim, que eu vejo muito isso mesmo. Mas é verdade, isso é muito valioso. A gente faz isso pouco hoje, né? Porque quem é o Maurício hoje? O Maurício é a soma de uma série de aprendizados. Então, se você não fizer uma volta e entender como é que você aprendeu, o que ficou de bom daquela história, o que ficou, cara, que não é bom, deixa para trás, vamos em frente. Então, eu faço isso muito. E acredito que isso talvez seja um grande impulsionador do março de 2024, né? Porque eu estou todo o tempo buscando maneiras de fazer melhor aquilo que eu eventualmente não fiz tão bem ontem, né? Então esse conceito, eu até falo muito aqui, meu caderninho, né? Eu tenho muitos cadernos, uma pilha enorme de cadernos ao longo da vida. Sempre adorei escrever aquilo que eu faço no dia a dia, porque isso para mim acaba sendo um guia, né? Acaba sendo ali uma coisa que eu paro no final do dia e falei, putz, isso aqui eu fiz legal, isso aqui podia ser melhor. Sabe aquele feedback para você mesmo? Sim, e escrever é a melhor forma de refletir, né? Então, e isso é um processo de aprendizado. Exatamente. Um processo que vai te eventualmente corrigindo coisas que a gente não percebe. E ter essa abertura para o feedback, para ouvir os outros, trazer um olhar diferente sobre você, sobre aquilo que você está fazendo, como você está fazendo, né? Isso é muito rico, né? Então eu pratico isso de maneira muito consciente, trazendo essas memórias para o presente e tentando aprender com elas e corrigir para se tornar um profissional melhor, uma pessoa melhor. É um desafio sempre, né? A gente como ser humano buscar a evolução, a gente é um ser em evolução, então buscar, enfim, gerar valor na vida das pessoas. Você como líder sabe muito bem disso, você deixa um pedaço de você também com as pessoas com quem você trabalhou, né? E eu levo para mim muita coisa boa das pessoas que eu convivi ao longo desses
pegar aí mundo corporativo, né? 25 anos. Nossa, é fantástico. E para Alelo, assim, você falou assim de deixar um pouco, né, para essas pessoas. O que você hoje entende que é o melhor que você está deixando para as pessoas a cada dia, assim? Qual que é a sua... Olha, é difícil, né? Porque você não empacota Você não escolhe, um né? valor para alguém. Verdade. Né? Vou deixar para o Maurício disciplina, vou deixar para o fulano humildade. Não dá, isso é impossível. Né? Cada um vai levar aquilo que faz mais sentido. Né? Eu procuro ser sempre uma pessoa muito autêntica, muito verdadeira, enfim, combinando aqui coisas que eu acredito muito. Né? Eu acredito muito na disciplina, acho que isso é uma coisa que falta para o brasileiro, infelizmente. O brasileiro tem muita criatividade, muita capacidade, muita vontade. Força de vontade, exatamente. Mas tem pouca disciplina. Esse é um desafio cultural para a gente. Né? Eu, particularmente, sempre tive disciplina porque eu tive meu pai ali, a experiência dos meus irmãos, enfim. E execução é disciplina. A dificuldade social, a dificuldade financeira de você buscar um caminho melhor, isso te coloca um atributo de disciplina muito forte. Então, eu acho que melhor que perguntar para mim é perguntar para quem já trabalhou comigo, eventualmente. É verdade, tem razão. Ver qual é o valor que se deixa. Assim, eu procuro sempre falar de coisas muito positivas. Eu enxergo o mundo de maneira sempre muito positiva. Né? É aquele positivismo, mas com o pé no chão. Né? Não dá para ficar aqui sonhando com o mundo de Alice, ou então Nárnia, né? Vai ficar tudo lindo. Tá, cara, o mundo é duro, tem dificuldade, tem complicações, tem, enfim, confusão para todo lado. Você tem que estar realmente com a cabeça no lugar. Hoje em dia a gente vive um desafio muito grande, né, que é essa multiplicidade de coisas que tomam conta do nosso tempo. Você concorre muito o seu tempo com uma série de coisas que te cercam. Né? A gente está aqui agora conversando, o telefone está piscando aqui. Está tremendo. Estou deixando ele de lado ali para a gente ficar focado, mas o fato é que as coisas estão rolando. Sim, sim. Mas se você não estiver focado no que você está fazendo aqui, cara, você vai fazer mal feito. Você vai fazer de maneira não íntegra, né? não presente. Presente. Né? Então, eu acho que tem muitas coisas assim, que eu procuro deixar como legado para os times trabalhando comigo, para as pessoas que estão ao meu redor, mas, obviamente, nem sempre aquilo que você quer deixar é aquilo que é deixado, efetivamente. Depende muito da interpretação das pessoas. Depende muito da maneira que a pessoa carrega aquilo para ela, né? O sentido que ela dá para aquilo. É quase igual a sombra, né? Você vê que acontece, mas você não consegue se tocar muito. É um desafio, porque, no final... acho que assim, tem coisas que eu valorizo muito, assim, integridade, sobretudo. Né? Assim, eu procuro, por onde eu passei, eu deixei bons amigos, pouquíssimas pessoas que tiveram ali sabores comigo, graças a Deus eu tenho muita gratidão a isso. Assim, eu fiz pouquíssimos não amizades ao longo dessa história, pouquíssimas. Eu acho que esse é um valor muito bom, eu construí boas relações aonde eu passei. Então, se eu passar a mão no telefone agora aqui, dá para um cara que trabalhou comigo em 99... O senhor da loja de tinta, o senhor no avião, uma história de... Acho que a gente, para ter um legado, herança, depende muito... Reputação também, estava faltando essa palavra. Acho que. Construir relações. Relações, assim, exatamente. A gente é um ser relacional. Então, tudo que você vai fazer, não importa se você é um técnico, se você é um comercial, se você é um engenheiro, se você... Cara, não importa. A relação humana é o que transforma. 100%. É o que transforma. Você está de uma ideia para uma realização a partir de 2 pessoas, 3, 4, 100 mil que criam juntas algo que ainda não existe, algo que ainda vai ser transformador. Mas é a relação humana que começa. Né? Sim, exatamente. Ô, Márcio, na sua trajetória, né, que espaço que a Alelo ocupa? Assim, qual que é a sua visão para a Alelo hoje, então? Cara, eu tenho muito carinho pela Alelo. Né? Eu vou fazer 11 anos na Alelo no comecinho do ano que vem, e eu tenho muito carinho porque a Alelo foi uma transformação para mim, né? Porque imagina, eu larguei o mundo corporativo e fui empreender. Aí, cara, aquela coisa de empreender com família não foi bem aquilo que eu imaginava. Voltei para o mundo corporativo, né? E para uma empresa que é incrível, empresa que eu tenho muito carinho, né? Muita paixão pela Alelo. Acho que o dia que eu deixar a Alelo por algum motivo, eu vou ter uma lembrança muito boa de todos os anos que eu vivi aqui com as pessoas que estão comigo na Alelo. Mas a Alelo é uma empresa muito apaixonante, né? Que tem desafios diversos de todo o tempo. Eu trabalhei em várias frentes na Alelo, mas eu acho que a Alelo tem um papel, uma missão muito nobre. Né? Cara, a gente alimenta 10 milhões de pessoas todo mês, seja no supermercado, seja no restaurante. A gente apoia
mais de 150 mil empresas, cara, que montam um pacote de benefícios para os seus empregados, né, para os seus colaboradores, a partir das nossas soluções. Então a gente tem um conceito que é a essencialidade, né, é o nosso propósito, o essencial da vida deve ser para todos, né? E aí a essencialidade é uma palavra meio que pode ser difusa, né? Ela pode ser essencial do ponto de vista básico, essencial do ponto de vista da importância. Sim. A gente traz do ponto de vista da importância, porque você, como pai de família, mãe de família, ali que lidera um grupo familiar, você, cara, precisa daquele vale alimentação, daquele voucher de refeição para fazer o básico, que é a refeição da sua família, cuidar da sua família. E a gente tem um olhar muito humano e, ao mesmo tempo, muito ambicioso para isso, né? De fazer algo que seja incrível, de fazer algo que seja transformador, que gere valor tanto para as pessoas quanto para as empresas que nos contratam e também para os lojistas que dependem da gente para gerar fluxo financeiro, gerar volume de negócios, para os seus negócios prosperarem. Então, a gente tem uma missão muito nobre enquanto negócio e eu fico muito feliz da gente estar caminhando já no 21º ano de Alelo, desses 21 anos, eu estou há 11 quase. Muito bom. E de fazer parte dessa história, né? E no final, acho que é isso que fica, né? Você falou sobre legado, né? Você olhar para o futuro, imaginar esse futuro, né? 10, 15 anos daqui a pouco. Pô, o que você fez pela empresa que você está? Pelos grupos que você passou, pelos parceiros que você tem. Essa memória que você está construindo e você vai relembrar ela lá na frente, tem que ser boa, né? Exatamente. Tem que ser impactante, Exatamente. tem que ser algo que te dê orgulho, te dê felicidade, que te traga boas memórias e que, de fato, crie um ambiente propício, um ambiente, cara, com um olhar de crescimento, um olhar de desempenho, que, puta, isso depende muito do indivíduo, né? Eu acredito muito nisso, acho que a história pessoal, ela é construída por você, a primeira pessoa, você não consegue derivar para ninguém. Exato. Maurício só é o que ele é porque você definiu que você seria aquilo, né? E, obviamente, o ambiente ajuda, o ambiente ele pode te impulsionar, mas ele não pode te colocar naquele lugar, né? Ele pode criar condições, mas você tem que ir à luta, você que tem que ir atrás. É uma agenda sua, é uma agenda muito solitária, mas ao mesmo tempo você pode ter muitos aliados, né? Buscar mentoria, buscar o coaching, buscar pessoas ali que possam te ajudar a desenvolver as suas capacidades. Todos nós temos capacidades a serem desenvolvidas. Não importa, se é o porteiro, lá em 95, que eu estava lá na Barra da Tijuca, muitas vezes sendo maltratado ali, por ser um porteiro, mas, cara, não tem nenhuma mágoa daquela época. Pelo contrário, tem muita gratidão, porque eu aprendi a ser uma pessoa melhor. Exatamente. De tratar as pessoas de maneira digna, independente daquilo que ela faz. E eu acho que isso vem como fortaleza, porque apesar do esforço individual, por exemplo, uma empresa como a Alelo, por exemplo, mas o seu papel hoje é de conseguir priorizar os valores, sim, priorizar as próprias narrativas, e isso a gente só consegue fazer isso bem, né, se a gente tem um repertório, se a gente passou. Então, eu acho que é um privilégio para o time que tem uma liderança que é capaz de trazer essa visão com clareza, porque aí sim você vai conseguir ter o seu maior potencial. Assim. Então, acho que faz muito sentido. Acho que o legado é isso. Sabe que eu estou pensando muito sobre isso ultimamente, né? O desafio da gente construir uma cultura organizacional que seja leve, que seja, sabe, bacana de estar, pertencente, mas ao mesmo tempo desafiadora, né? Porque uma empresa ela só continua sendo líder, né, se ela tiver um pensamento de iniciante. Porque se ela, por algum momento, se acomodar naquilo, se achar que não, eu conheço aqui como ninguém, esse mercado eu domino, cara, é o primeiro passo para a tua derrocada. Então, eu tenho esse desafio na Alelo, né? A Alelo é líder do seu mercado há mais de 10 anos. Né? Eu e os meus colegas que antecederam, os times que estão lá hoje liderando a companhia, é deixar isso muito claro, né? Como é que a gente mantém uma cultura soft, uma cultura leve, ao mesmo tempo desafiadora, né? Pensamento de crescimento, pensamento de buscar diferença, sabe, ter uma energia que transforma, liderar pelo exemplo, né? Eu sou o primeiro a chegar no escritório, cara, todo dia. Sou o último a sair. Eu não faço isso para deixar ninguém... É a minha maneira de entregar o melhor. De reforçar aquilo que é valioso. E eu não estou dizendo que as pessoas têm que fazer isso. Sim, entendi. Eu acho que o equilíbrio da vida profissional pessoal é muito importante, né? Para você manter a sua saúde mental, cara, na máxima potência. Né? As pessoas que desequilibram isso trazem consequências importantes. Mas, ao mesmo tempo, você manter esse balanceamento, né, de uma empresa inclusiva, diversa, que é muito importante para a estratégia do negócio, ao mesmo tempo um olhar do crescimento, um olhar da performance, um olhar do alto desempenho, sabe, de ser exigente com o alto desempenho. A gente
precisa aprender com os erros, corrigir rápido, né? Tornar isso lição para que você, de fato, avance e torne a tua trajetória como profissional e a empresa que você está, cara, uma empresa vencedora. Sim, Afinal, todo mundo quer isso, né? Exatamente. Muito bom. Infelizmente, a gente está chegando no final. Vamos ter que fazer uma segunda edição para cobrir os outros assuntos. Tem uma pergunta que eu gosto de fazer para todo mundo que participa, que nós fazemos no geral, quem sempre está entrevistando, que é nesse momento, Márcio, assim, o que você está lendo, ouvindo, escrevendo sobre? Qual que é o tema ou a fonte que mais te inspira hoje? Cara, tem muitos temas, né? Muitas coisas legais, assim. Eu estou lendo o livro do Yuval Harari, nesse momento, que é o Nexus. É um novo. Aliás, o Yuval tem Sim, muito bom. um conjunto de obras que são incríveis, mas o Nexus ele traz muitas provocações sobre a inteligência artificial, né? Como é que a gente vai conseguir lidar com ela e como é que a gente vai usar ela para potencializar as relações humanas e, de fato, criar oportunidades mais do que ameaças. Acho que esse é um tema bem importante do ponto de vista contemporâneo, né? E a gente vai viver ao longo dos anos. Enfim, você olha para frente e vê o impacto que a gente vai ter de IA na relação de trabalho, né? Na construção de riqueza, na criação de mercados, na potencialidade que a gente tem no Brasil em especial, né? Mas também olha a questão do equilíbrio, né? A gente vive uma sociedade muito desequilibrada, muito extremada, e as lideranças têm um papel de agregar, né? De tirar os extremos, de trazer mais para o conceito de entender pontos de vista diferentes. Eu acho que eu olho muito isso como uma missão. Acho isso bem importante, porque, cara, toda vez que você tem comunidades que se segregam demais, né, separam demais, subgrupam demais, você não atinge o potencial que você poderia atingir. Potencial máximo. Então, é um país, é uma cidade, é um time, é um grupo. É uma tecnologia. É uma tecnologia. Acho que trazer para o meio, né, e tentar explorar as diferenças, criar valor a partir da diferença, divergir, né, para depois convergir. Enfim, acho que isso é um tema que eu gosto muito, falo muito sobre isso. E a literatura de Yuval sempre é um presente, assim, que ele traz um olhar provocador, assim, muito provocador, né? E ao mesmo tempo te desafiando a fazer algo diferente, algo melhor, e obviamente tendo atenção aos pontos ali que você precisa estar atento, né? A tecnologia não pode dominar o homem, é o homem que tem que dominar a tecnologia para explorar o melhor possível dela para as pessoas. No final, qual o problema está resolvendo, né? A gente falou AI by design, não é AI first. É isso aí. Primeiro o problema, depois a tecnologia. O problema no final do dia é o que paga nossas contas, né? Exato. Você tem problema para resolver? Você tem nota fiscal para emitir. Exatamente. Certo? Se eu tenho problema para resolver, eu tenho nota fiscal para emitir. No final, a gente precisa emitir nota fiscal. Exatamente. Precisamos criar valor para clientes, precisamos valor para acionista, valor para as equipes, porque também é importante. Né? Eu lembro de um 3P aqui, agora eu lembrei de um chefe que eu tive no Unibanco, ele dizia o seguinte: você precisa desenvolver 3 P's na tua vida. O pessoal, você precisa estar bem, do ponto de vista pessoal, precisa cuidar do que é importante para você do pessoal. Para mim, é a minha família ali, meus filhos, a minha mulher, isso para mim é importante. Para outras pessoas, eventualmente, não. É o eu ali, é o seu espaço, mas o pessoal é importante. Depois, o profissional. Você precisa estar em constante desenvolvimento. Que, aliás, ontem fechei mais um curso do IBGC. Do IBGC. É incrível, uma formação de conselheiros muito boa. Eu sempre valorizo essa coisa do profissional para o desenvolvimento. A cabeça está ligada, buscando novos olhares, né? Então, esse olhar do profissional, do segundo P, cara, como é que você se torna melhor todo dia, né? Essa ambição boa, essa ambição que te coloca em movimento. E, por fim, o patrimonial também. Né? Ele falava do patrimonial porque você precisa criar valor para a tua família, você precisa criar conforto. A gente tem essa coisa no Brasil, né? A pessoa tem vergonha de falar ganhar dinheiro. Eu não tenho vergonha nenhuma, não. Não, exatamente. É importante ganhar dinheiro. Sim. Justo, correto, honestamente, cara. Realizar os seus desejos, os seus sonhos. Obviamente que eles não sejam os seus principais guias, né? Tem outras coisas muito mais importantes, mas eles são importantes também. Exatamente. Então, crescer patrimonialmente, eu acho que faz pouco, a gente faz pouco isso no Brasil. Mas esses 3 P são outras lembranças aí da minha jornada. Eu não vou citar aqui o nome, mas são pessoas que eu tenho muito carinho. Se eu citar um nome, eu vou deixar de citar alguém. Vai deixar de citar alguém. Eu vou ser injusto. Não, mas faz todo sentido. Muito obrigado, Márcio. Muito inspirador sempre. A gente tem um hábito de conversar e para mim é sempre muito valioso e eu espero que seja valioso para todo mundo que vai ouvir um pedaço ou esse videocast todo nosso. Muito bom. Obrigado. Prazer, Maurício. Um prazer falar com todo mundo aqui. Obrigado, gente. Bom, obrigado a todos pela audiência. Espero que tenham gostado. A gente vai ter novas edições do videocast da UIMI, então fica ligado nas redes da UIMI. Até mais. Obrigado.